Meu Deus, não fazem isso. Então, a tia Luzia escreve um texto no jornal O País que se chama Tunda Mugila, não é? É o título da parte dela no novo jornal, e o título desta semana é Assim não, Presidente. Assim não, Presidente. Eu tenho muita pena, mas muita pena, que muitas das pessoas que me veem, que me ouvem, não gostem de ler. Eu tenho muita pena. Não leem livros convencionais, nem leem a Bíblia, não leem revistas, não leem jornais, e a desculpa das pessoas é que ou não têm dinheiro, ou porque não têm, arranjam sempre 1000 desculpas para justificar a falta de vontade. E como diz alguém, essa é uma frase muito conhecida, quem não lê é obrigado a aceitar aquilo que lhe dizem, né? Bom, mas eu achei interessantíssimo esse texto da tia Luzia, o Tunda Mugila, cujo título é Assim não, Presidente. Então vamos lá. Angola está na bancarrota. Ai meu Deus, desapareceu o texto. Ok, aqui está. Angola está na bancarrota, sem dinheiro para pagar salários, a sua dívida classificada por agências de rating como lixo, CCC+, mas o chefe do Estado, do Executivo e etc., mantém-se em silêncio. Assim não, Presidente. Bem, vou fazer um rápido comentário sobre isso. O Presidente da República deve mesmo ir à televisão pública, chamar os jornalistas para dar uma explicação como ela defende aqui. Estas pessoas como a tia Luzia são pessoas importantes porque são pessoas com uma coragem muito grande e que dizem aquilo que não quer que seja dito. Jornalismo é aquilo que não se deseja seja do conhecimento das pessoas. O resto é relações públicas. Vocês sabem que é assim. O país precisa de saber do seu presidente e não de quilessas incapazes de auxiliar a favor de Angola, porque, desde quando estão os cofres vazios, sem liquidez para pagar aos professores, médicos, enfermeiros, aos funcionários públicos em geral. Precisa de ouvir da voz de quem foi empossado e jurou melhorar o país e, concomitantemente, a vida dos angolanos, que soluções existem para tirar Angola desse precipício. Assustados e desesperados com a mais grave crise desde a independência, que supera de longe os momentos mais dramáticos da guerra contra o poderoso regime do apartheid e seus protegidos, os angolanos têm o direito de saber da real situação política, económica, financeira do país, o maior produtor de petróleo a sul do Saara. Precisam de perceber o que aconteceu ao excedente arrecadado com a subida do preço do barril de petróleo. Atingiu, ele põe aqui parênteses, $120, consequência da crise energética mundial provocada pela guerra na Ucrânia, quando no Orçamento Geral do Estado, o OGE, o preço de referência do crudo rondava os $40. Vou tentar explicar essa parte para algumas pessoas que provavelmente não consigam perceber o que é que a tia Luzia escreve aqui. O país está numa situação, e eu às vezes quando ouço muita gente em Angola atirar-se com quem está cá fora, como eu, a fazer esse comentário, como a tia Luzia que vive cá, eu fico incrédulo à infeliz posição que as pessoas tomam quando quem está aqui fora faz um comentário para dentro. Primeiro, deixa-vos dizer o seguinte: nem a tia Luzia, nem eu, nem todas as pessoas que estão aí, que nasceram em Angola, são mais angolanos do que nós.
Nós somos tão angolanos como todos vocês. É claro que as circunstâncias, as decisões, as escolhas fizeram com que a tia Luzia e eu estejamos aqui fora hoje. Vou ser rápido porque essa live só tem que ter 20 minutos. E portanto, quando nós, com a realidade que vivemos cá fora, escrevemos enviando recados para dentro, é porque nós sentimos muito, muito da situação em que todos aí se encontram e que, segundo as nossas visões, são desnecessárias. Porque alguém nos coloca nessa situação, coloca os angolanos em Angola nessa situação. E nós o que fazemos é ajudar, tentar despertar. Com críticas, obviamente. Nem a tia Luzia, nem eu, nem outras pessoas com boa educação, com formação e com valores, desrespeitam a pessoa do Presidente da República ou de qualquer um servidor público. Apenas e só criticam, fazem sugestões. Relativamente ao que está aqui sendo dito é o seguinte: quando o governo fez a proposta do Orçamento Geral do Estado e que foi a aprovação à Assembleia da República para o futuro do país, fez-se um orçamento com base no valor do barril de petróleo a $40. Ou seja, vamos fazer aqui um orçamento com este valor de $40 para o barril, porque com isso vamos poder pagar os salários, comprar os medicamentos, importar os produtos que a gente precisa durante um ano. $40. Só que como o mundo viveu diversas instabilidades, então o preço do barril, que é de onde vem grande parte do Orçamento Geral do Estado, disparou para 120. Então vamos lá ver aqui uma coisa. Se nós fizermos um orçamento a $40 e o preço do barril dispara a 120, nós temos um excedente, temos um valor a mais, temos no caso $80 a mais. Portanto, ainda bem, eu só quis gastar 40 e de repente tenho mais 80, é fixe. Onde é que foi esse dinheiro? Por que é que não há dinheiro para pagar as pessoas? É isso que a tia Luzia explica aqui. E eu vou continuar. Espero que tenham percebido. Perante esta crise, o país não pode continuar a assistir ao mais alto magistrado da nação a assobiar para o lado, entretido com trivialidades, como remoção de tubagem de água para o banho quente presidencial ou novas frotas de carros de último grito. O presidente não pode continuar a distrair a opinião pública com viagens inúteis, de resultados nulos, em luxuosos aviões, com gigantescas e improdutivas comitivas, discursos ocos, como se de uma e qualquer missa se tratasse. Os angolanos estão em stress, tomados pela ansiedade perante a catadupa de informações sobre o seu presente e futuro imediato e longínquo que circula nos médias estrangeiros e nacionais, de capitais privados, bem como nas redes sociais. O país precisa de perceber se a despromoção de José Massano, do governador do Banco Nacional de Angola, para auxiliar o ministro de Estado para a coordenação económica, é consequência desta falta de liquidez. No entanto, o país ouve o antigo vice-presidente da República, Bonito de Sousa, membro da cúpula do MPLA, criticar a atual governação, pedindo mudança de rumo e apontando alguns dos erros do poder, nomeadamente o desinvestimento na educação e o incumprimento da promessa constitucional de realização das autarquias como forma de descentralização e partilha do poder. O seu coadjutor dos últimos 5 anos fez uma espécie de meia-culpa, identificou o fracasso desse período, mas do presidente nenhuma palavra sobre o país, com quase metade da sua população na extrema pobreza, cerca de 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino e com uma taxa de analfabetismo que nos últimos anos aumentou dos 25% para 34%, segundo diversos estudos internacionais. Quando o presidente tomou posse, deu várias conferências de imprensa, mas depois mudou o disco. Eu fiz anteontem uma live que está altamente viral, falando do dinheiro que os deputados vão receber
e eu depois estive a falar com uma deputada do MPLA e depois estive a falar com uma pessoa da UNITA também, e que me disseram, esse senhor da UNITA me disse que não, o senhor até não é da UNITA, ele faz também uma oposição, uma coisa parecida assim, ajuda a UNITA, ele é um militante, como é que se diz? Simpatizante, penso que seja isso. Disse que os deputados da UNITA nem do MPLA sabiam desta resolução que foi aprovada pelo Conselho de Administração da própria Assembleia, para os deputados e tudo mais, e que a UNITA vai fazer, segundo essa uma fonte oficiosa, uma conferência de imprensa explicar isso. Mas com base nesses 22 milhões, quase 23 milhões que cada deputado vai receber como valor de instalação. Mas com base nisto que está a dizer assim, o Presidente da República tem se comportado como um pequeno chefe incompetente. O Presidente da República tem demonstrado situações que não se recomendam. O país precisa de confiança. Os empresários precisam de confiança. Precisam de uma garantia. Precisamos de alguém que nos diga o que é que está a ser feito e tudo mais. Apontar as soluções no médio ou curto espaço de tempo. E o silêncio é perigoso. Nós sabemos que a situação é extremamente delicada. Portanto, o MPLA está numa situação hiper, mega, super delicada por culpa do seu próprio líder e por culpa de pessoas que deveriam no partido se levantar para tentarem resolver a situação e que estão caladas, são coniventes, uma cobardia bastante profunda por parte de muita gente. E a tia Luzia Muniz, nesse texto, pede, sugere, aconselha o Presidente a tomar uma posição que é do conhecimento de qualquer um governante mais experiente. É só isso que se está a pedir aqui. Ora, e segundo o Bonito de Sousa, também que disse aqui, uma pessoa que eu tenho grande respeito, posso chamar de tio Bonito porque é de Malange, Bonito de Sousa cresceu na JMPLA com mesmo o ex-governador do BIE, Boavina Neto, cresceram na JMPLA com a minha tia, Olívia Maria Mendes, irmã de pai e mãe do meu pai, a tia Vivinha, como eles chamam. E, portanto, são pessoas que eu tenho grande respeito e admiração. Eu já troquei várias mensagens com o tio Boavina Neto, normalmente chamo tio por uma questão de respeito, obviamente. E, portanto, é preciso que se faça alguma coisa. E estão aqui as recomendações. Ora, se não há capacidade para liderar, todos nós, nas nossas vidas, num e outro momento, começamos um projeto e falhamos, e a gente recua, a gente desiste, a gente reconhece as nossas falhas, pedimos desculpas. Não é pecado nenhum. Agora, não é justo que eu, por causa do meu ego, por causa do meu orgulho, eu deixe pessoas, milhares de pessoas a sofrer, o destino de muita gente emperrado. Ora, vamos só continuar aqui. A esse ritmo, Sr. Presidente, a geração dos seus netos corre o risco de herdar um país inviável, com mais analfabetos que escolarizados, e onde a crendice e a charlatanice vencem o conhecimento científico. Enquanto o incompreensível silêncio do Presidente se mantém, Luzia Sebastião, juíza jubilada do Tribunal Constitucional e respeitada magistrada angolana, põe o dedo na ferida do país, afirmando que se a crise atingiu o judiciário, significa que o sistema político está falido. Consciente de que a justiça é o guardião ou guardiã das liberdades e pilar da construção da democracia, a magistrada manifesta-se contra a permanência de Joel Leonardo na presidência do Tribunal Supremo, situação que tem a ver com a política. Há algum interesse subjacente à sua permanência, assevera em entrevista ao semanário Valor Econômico. Tal como Luzia Sebastião, uma senhora que eu por acaso gosto muito, quando olho para a tia Luzia Sebastião, tia, aí está. Para mim, a educação de Malange, os meus valores permitem chamar o mais velho tio. Qualquer angolano chama tio ou mais velho, isso é normal. Ainda ontem tive com o meu amigo Marco Veloso e os filhos dele chamavam-me tio Vitor, portanto, eu respeito mesmo da nossa gênese educativa. Eu, quando olho para a Luzia Sebastião, olho para a minha mãe. Ela tem muitas semelhanças da minha mãe. Eu gosto muito dessa senhora. E admiro, claro, sou uma pessoa apaixonada por pessoas inteligentes e gente com garra. Eu não sou fã do Joel Leonardo, nem tampouco mais ou menos, e mais com essas estupidezes que provoca aí uma coisa doida e não sou fã desse senhor, nem tampouco mais ou menos. Continuando aqui. Por outro lado, o país ouviu, mais uma vez, o seu auxiliar do interior e outros altos dirigentes do seu MPLA
naturalizarem a violência e repressão policiais que causaram 8 mortes entre os manifestantes que protestavam contra o aumento dos preços de combustíveis. Mais uma vez aqui, a questão do posicionamento da polícia e do Presidente da República. Vocês estão a acompanhar, eu sei que vocês estão, essas manifestações em França. Um polícia matou uma pessoa e durante quase 3 ou 4 dias há aí centenas de pessoas detidas, centenas de polícias feridos, centenas de bens, milhões de prejuízos em centenas de viaturas queimadas. Há um caos em França que é uma coisa absurda, ok? Mas continuando, ouviu, e o Presidente da República de Angola morrem 8 pessoas, nada, nem uma palavra de consternação, nem uma palavra de sentimentos de pesar à família, nem uma palavra contundente contra uma prática errada e reiterada da polícia. Este tipo de lideranças sem compaixão, sem esse tipo de humanismo, não vingam na atualidade. Não vingam na atualidade. Mas vou continuar. Ouviu, dizia com perplexidade, o louvor aos matadores pelo cumprimento da nobre missão de eliminar aqueles que se opõem com estrondo às políticas do seu executivo. Essa repressão, em linha com o autoritarismo reinante, típico de regimes totalitários, contribui para piorar a sua imagem interna e externa. Obviamente, Angola ficou também estupefacta ao ler/ouvir a notícia sobre a ridícula intenção do seu presidente de usar os parcos recursos financeiros do Estado para convencer a CNN a criar ou transformar um dos seus canais numa espécie de TPA 5 ou 6 para a satisfação do poder angolano, que não consegue domar a CNN Portugal e fazer dela seu instrumento de propaganda. Igualmente ficou espantada quando tomou conhecimento da vossa vontade de, através da nova lei, pôr membros do Comitê Central do partido a fazer jornalismo, a exemplo da Coreia do Norte. Se a TPA, segundo dados divulgados pelo economista Carlos Rosado de Carvalho, custa mais de 18 milhões de dólares ano, quase 6 vezes mais que os caminhos de ferro de Benguela, infraestrutura determinante para o desenvolvimento e integração nacional e regional, é fácil concluir que, para o abortado negócio propagandístico com a CNN, o executivo se preparava para esbanjar dezenas de milhões de dólares. Há abortos positivos. Depois do fracasso do projeto Cafu, uma obra eleitoral que supostamente levaria água a regiões afetadas pela seca no sul de Angola, o país quer saber do presidente, o único titular do poder executivo, o que fará para que os angolanos dessa região deixem de ser vítimas de um problema que se arrasta há décadas. Assim não, Sr. Presidente. Menos de um ano depois da realização das últimas eleições, o sufoco dos angolanos é de tal forma que a delinquência, o suicídio e a fuga para o estrangeiro numa migração, grosso modo, irregular, surge como únicas saídas para jovens da geração dos seus filhos, a mais preparada de sempre. Só em 2022, mais de 7 centenas de angolanos se suicidaram. Eu há dias ouvi um vídeo da filha do presidente João Lourenço. Eu gostei, já tinha uma imagem muito linda, uma rapariga vistosa, deu para perceber que uma rapariga inteligente, bem preparada, também filho desses senhores que sempre estudaram fora, não é o meu caso, que nunca estudei fora. Mas independentemente, há angolanos que estudaram dentro, que são muito competentes, tão ou mais competentes do que muitos que estudaram cá fora. Mas a filha do presidente João Lourenço, eu gostei de ver a rapariga a fazer uma apresentação pública sobre um projeto. Poxa, minha irmã, eu sei que tu me conheces bem, calhar tens minha fã também. Fala ainda com o teu pai, lhe dá um conselho, minha irmã. Epá, eu sei que em casa os filhos falam com pais e tal, e dizem, mas também eu sei que há pais teimosos, né? Há pais refilões, maus, duros, e que os filhos escusam-se de abrir a boca. Eu sei. Se for esse caso, minha irmã, fica só mesmo calada. Continua só onde estás, faz só bem o teu trabalho. Mas se realmente tu ouves as coisas todas que se dizem, que se escrevem sobre o teu pai, é bom que lhe aconselhes, minha irmã. Fala mesmo com o pai, zanga, grita, esperneia, luta, arranca as perucas, se eventualmente tens peruca, faz tudo
para ver se o teu papá ouve, estás a ver? Isso está a dizer, diz mesmo, papá, sai, pai, diz uma coisa, não é normal, a minha amiga foi, o meu amigo morreu, porque direto e indiretamente, todos nós, filhos, sobrinhos, netos, enteados, comadres, todo mundo paga, e estamos a pagar mesmo só porque estou velho a falhar, mas vou continuar aqui o texto, isso vai ir para o TikTok com certeza, ok. Nesse rol de novos imigrantes constam secretários e conselheiros presidenciais, membros do Comitê Central, do Executivo, deputados e, paradoxalmente, administradores dos capturados meios de comunicação social que têm a milagrosa missão de melhorar a imagem do presidente. Os filhos dele estão todos aqui. Eu tenho um receio, eu tenho um medo muito grande e não desejo que isso aconteça, sinceramente. Eu estou a ver, por exemplo, em França e na Bélgica, os dirigentes senegaleses... os familiares deles e não sei o que, são surrados, os próprios dirigentes vêm para fora, são apanhados ali nos parlamentos, a entrada nos sítios e tal, e eu estou com receio, muito receio que isso possa acontecer com os líderes angolanos e suas famílias. Eu não desejo que isso aconteça, vai ser uma consequência indireta de um ato irresponsável de um pai dirigente angolano, ok? E isso não é impossível de acontecer, não desejo. Aliás, vimos no Brasil já aquele jovem que atacou aquele senhor da comitiva do presidente João Lourenço. Portanto, isso pode ser mais grave. E é preciso repensar também essas coisas. Temos que pensar na família e tudo mais. Todo mundo tem medo, todo mundo tem receios, mas todos nós temos que levantar a voz. Porque eu próprio tenho os meus irmãos, tenho os meus primos, a minha mãe e tudo mais, reclamam da situação do país. Sofrimento é sofrimento. E, portanto, eu aqui estou mesmo só a dar um conselho. Já estou com mais 5 minutos do que eu tinha preparado para essa live aqui hoje. Vamos lá. Essa malta toda tem filhos, administradores, eu conheço jornalistas, administradores, filho do administrador comunal de não sei o quê, filho do governador fulano, filho do ministro Y, todos estão aqui mesmo em Portugal, costumamos se encontrar aí nos sítios e tal. Quando eu vou aos sítios assim mais caros, melhor ainda, vejo mais lá eles. Com as suas bandas, ainda dias um deles viu mandar, eu estava andando de bicicleta ali na zona do Benfica e ele passou num, como é que se chama aquele cara? É um Range Rover, assim, ele olhou para mim e tal, ele bem vaidoso, lá dentro do carro a passar, meu irmão, fixe, eu estou na minha bicicleta, comprei o meu dinheiro, esse dinheiro que estás andando no carro do teu pai ali, é dinheiro, se calhar é dinheiro desses desvios que estão a acontecer aqui, mas vamos lá. Gente que transferiu as suas famílias para a Europa em busca de segurança, de qualidade e dignidade de vida que a governação angolana não oferece. Entretanto, assustando ainda mais os angolanos, o senhor presidente e seus apoiantes, tomados por comportamentos pavlovianos, não vão alimentando o tabu de um hipotético terceiro mandato, como se o seu desempenho fosse uma mais-valia para o país. Não, senhor presidente, não. Bom, esse terceiro mandato, se João Lourenço ousar partir para um terceiro mandato, acho que muita gente vai sair aqui das Europas, das Américas, das Áfricas ali para ir lá se manifestar, acho. Olhe, para o que se passa em países como Senegal, onde se cogita um terceiro mandato e não tome os angolanos por boêmios, escreve Luzia Muniz. Não acrescente instabilidade política à instabilidade econômico, financeira e social. Diga, clara e frontalmente, que não tem quaisquer interesse, disposição e possibilidade de lutar por mais um mandato. Era importante. Isso também era importante. Agora, quando o Presidente Dias deu uma entrevista e disse, não, sobre o terceiro mandato, a gente vai falar mais lá para frente. Não faz isso. Isso contribui para a instabilidade que se tem. Temos que pensar o que é que vai acontecer daqui a 5 anos. Diga logo, não vou me candidatar. E vai para ver para a sua vida, cuida dos seus netos, cuida e vai para a vida, fica um conferencista, bom ou mau também, mas também é lugar para todo mundo. Vou só continuar. O país continua a acompanhar o desprezível comportamento de deputados que, preocupados apenas com os seus privilégios pessoais, assistem, impávidos e serenos, a Angola a afundar, esperando, muito provavelmente, qual fênix qualquer, sair das catacumbas quando tudo se encaminhar para a mudança. Sem taticismos, como conhecedoras das dificuldades reais do dia a dia dos angolanos, as zungueiras marcham contra as arbitrariedades de governantes que, a partir do mundo imaginário em que vivem, fazem da perseguição a essas mulheres o leitmotiv da sua missão política. Perante isso, o país precisa de saber se o Sr. Presidente manterá o atual e arruinado rumo político, económico e social
denunciado por Bonito de Souza, Luzia Sebastião, jornalistas, ativistas, zungueiras, sindicalistas, militantes, sobas, políticos e intelectuais, incluindo do partido presidencial que, de cachês, uns e abertamente outros, vão pedindo a renúncia do presidente e a realização de eleições antecipadas. Ou seja, ou se, pelo contrário, no ato de contradição, anunciará a mudança de rumo, arrepiando o caminho, porque o senhor presidente assim não, assim como está, não. Bem, mais uns segundos. Relativamente ao terceiro mandato, eu acho que o presidente não vai fazer isso, porque seria muita insensatez da sua parte, por um lado. Por outro lado, e relativamente a essa questão das eleições antecipadas, penso que não seria necessário fazer-se eleições antecipadas. Bastava que se pegasse nas atas todas, o Tribunal Constitucional pudesse rever essas atas e atribuir a vitória, como nós costumamos dizer, analisando aqui, supostamente, a quem terá ganho as eleições, ou então reconhecer as eleições ganhas pelo próprio MPLA, no modo de transparência que se espera, e o presidente, ou renunciar, mas aí eleições antecipadas é muito dinheiro, não vale a pena ir para aí, arranjar um meio termo, uma forma diferente. Se calhar eu acho que para amenizar a velocidade e a pressão, partir mesmo para as eleições autárquicas, que aí sim já seria uma mais-valia. É a forma como quem está por fora cogita e como quem quer dar uma opinião a dá desta forma. Boa ou errada, boa ou má, certa ou errada, e assim foi. Ora, muito obrigado. Deixa-me só ver aqui rapidamente no meu Facebook o que a malta foi dizendo antes de terminar. Mamaué. Mas anyway, eu vou ver depois. Um abraço bem forte, foi um prazer enorme. Eu estou no Spotify, eu vou publicar o texto agora, nessa live. Estou no Spotify, vou subir 3 crónicas hoje no Spotify. Procurem por Cronicando. Eu vou colocar o link aqui também nesta live. Eu estou no Spotify e eu pus um vídeo um bocadinho no YouTube, no meu canal do YouTube. Quem estiver lá, passe para ver. Um abraço bem forte, muito obrigado e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Deus os abençoe, um abraço forte. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,